Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso Circuito Bíblico. Aliás, mais uma semana do nosso estudo bíblico. Nós estamos na semana 32, agora sim, do Circuito Bíblico. E, novamente, que vocês sejam todos bem-vindos e que vocês se sintam abraçados pela presença de Deus. Nós vamos ler hoje, antes de orar, capítulo 6 do livro da carta de Paulo aos Gálatas. Abre, por favor, no capítulo 6. Vamos ler alguns versos e aí a gente ora a Deus. Diz assim, capítulo 6, versículo 1 do livro de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Até aqui, hoje nós vamos aprender a fazer o bem. Esse é o título da mensagem de hoje, Aprendendo a Fazer o Bem, seguindo os conselhos e as direções do apóstolo Paulo. Antes disso, vamos orar ao Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos em contato com a Tua Palavra. Peço a Tua direção. Peço que o Senhor revele a nós o que é próprio do Senhor. Peço que o Senhor conte para nós as Tuas coisas, os Teus segredos, os Teus planos. Peço que o Senhor nos dirija e que o Senhor se agrade de nós. Por favor, prepare as nossas mentes, os nossos corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aprendendo a fazer o bem. Nós estamos na reta final do circuito bíblico aqui da igreja, semana 32, e semana passada foi a 32, e nós lemos o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, um pouco do contexto, uma carta, foi feito para você, obviamente, como toda carta, ler de uma vez só, do começo ao fim, os 6 capítulos de Gálatas. Nós estamos aqui tratando do último deles, então, naquela carta, essa parte aqui já é a conclusão da carta. Paulo, em uma das viagens missionárias dele, passou por essa região da Galácia, onde hoje é um pedaço da Turquia hoje, para você se localizar no mapa. É a única carta de Paulo para uma região inteira. Se você lembrar, as cartas de Paulo são para cidades e pessoas. Então, Tito e Timóteo, pessoas, Filemão, uma pessoa. Ou Éfeso, Coríntios, são cidades. Estou dando exemplos. Galácia é uma região com várias cidades, uma grande região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Tá bom, isso é importante. Por quê? Porque essa carta ela seria lida em vários locais diferentes. É uma carta que rodou aquela região. Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo passou naquela região, ficou lá um tempo, plantou uma igreja, ou igrejas, digamos assim, ensinou o evangelho da nova aliança para aquelas pessoas. Porém, o tempo passou e outros, entre aspas, irmãos passaram pelaquela região
trazendo um outro evangelho. Aí o próprio Paulo diz que nem se pode chamar de evangelho o que eles pregaram, né? Então eles estavam pregando um falso evangelho, falsos mestres pregando um falso evangelho. O que eles diziam? Basicamente, eles diziam que a salvação não era pela fé, como Paulo tinha dito, não era pela cruz de Cristo, como Paulo tinha ensinado, mas a salvação era através dos seus atos, das suas obras. Isso é uma discussão antiga e uma discussão que permeou, ela esteve presente no começo da igreja cristã, né? Na igreja primitiva, como nós chamamos. Por quê? Porque a igreja primitiva saiu, uma parte dela, né, saiu do judaísmo. E o judaísmo é uma religião pautada no que você faz, nas suas obras. Como, presta atenção, todas as religiões que existem. Todas. Não existe uma religião aí no mundo que uma outra pessoa fez em seu lugar o que você tinha que ter feito. Nem o budismo, que é mais assim, tranquilo, paz e amor. Nem o budismo. Se você pega as grandes religiões do mundo, existe um Deus que demanda dos servos dele o que os servos têm que fazer para que talvez aquele Deus se agrade dele e salve-o, ou livre-o, ou dê uma vida boa, dependendo de cada religião. Tá bom, então essa é uma discussão antiga, ela perdura até hoje, até dentro da igreja evangélica existem posicionamentos diferentes com relação à salvação, mas o que está claro aqui no nosso contexto é que Paulo passou pelaquela região do mundo dizendo: o Filho de Deus veio até nós, morreu na cruz em nosso lugar como um cordeiro entregue pelo próprio Pai para nos substituir, derramar o sangue dele, cumprindo o Antigo Testamento sobre as nossas vidas à medida que nós cremos nisso. Esse Filho de Deus morreu em nosso lugar e por isso nós, ao sermos batizados em nome dele, alcançamos a salvação. Ou alcançamos, seria uma palavra equivocada, recebemos a salvação. Tá bom, esse Filho de Deus morreu e ressuscitou. Está governando o mundo e voltará para nos buscar um dia. Esse é o Evangelho, eu sei que você sabe disso. O que acontece foi que naquela igreja ou naquela região, falsos pastores chegaram, como hoje entre nós aparecem, entre nós que eu digo a Igreja Cristã Mundial, Igreja Cristã Evangélica Mundial, aparecem falsos líderes pregando um falso evangelho. Tem cara de, parece bastante com a verdade, mas em alguns 3, 4 pontos distingue, é diferente. Então é um falso evangelho. Não é uma mentira por completo, mas é uma meia verdade. Paulo escreve essa carta para defender o verdadeiro evangelho. Então, na linha do tempo, Paulo já tinha passado lá, já tinha pregado o evangelho, tinha plantado igrejas lá. O tempo passou, Paulo não estava mais lá presente, outros irmãos chegaram pregando uma falsa verdade. Aí Paulo, que está lá onde ele está, eu não me recordo se essa carta Paulo escreveu de Roma, não me recordo, mas Paulo estava no lugar X onde ele estava e recebe a informação de que os irmãos, os Gálatas, né, os irmãos da Galácia, estão se deixando levar, estão mudando de posição com relação à salvação. Aí Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta e manda para eles lerem. Tá? Nessa carta, Paulo reafirma o apostolado dele. Eu sou apóstolo, eu vi Jesus vivo, eu passei por isso e isso. Eu tenho lugar de fala, eu tenho posição, eu tenho títulos. Mas o que importa é que eu vi Jesus. E eu preguei para vocês Jesus crucificado. E por que vocês estão se desviando dessa palavra? Tá bom, esse é o contexto da carta de Paulo. Agora ele caminha para o final da carta. Então ele já falou tudo o que ele tinha para falar teologicamente. Agora ele vai falar um pouco de doutrina, de vida do dia a dia. Por isso é importante esse texto para nós. Porque vale para a gente as dicas dele. Então nós vamos ver como Paulo ensinou os irmãos da Galácia, os Gálatas, a fazerem o bem. Verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado,
vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Como que você pode fazer o bem? Amar, cuidar e restaurar aquela pessoa que está caída. Nós não somos os que jogam as pessoas fora. Na medida que a pessoa está caída, presta atenção nessa figura de linguagem. A pessoa está caída, você ajuda ela. Se a pessoa está andando para fora do grupo, ela está andando com as próprias pernas, você chama, você tenta buscar, mas se a pessoa quiser ir embora, não tem o que você fazer, né? A pessoa está indo embora. Se a pessoa caiu em pecado, você vai cuidar dela. Aí ele diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então você vai ajudar aquela pessoa a ser restaurada com mansidão, com amor. Você vai sim apontar o pecado dela, não vai apontar para ela, não vai julgá-la. Você vai dizer, chamar pecado de pecado. Você vai ajudá-la a chegar à conclusão que ela pecou e você vai restaurá-la, você vai andar com ela, vai orar por ela, vai ajudá-la e discipulá-la. E em Deus, você vai ajudar aquela pessoa a ser restaurada. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Como que você faz o bem para você? Você se protege do pecado. Você se protege do pecado. A Bíblia diz que nós devemos enfrentar o inimigo e fugir da aparência do mal, do pecado. Então, são duas coisas diferentes. Eu já falei isso algumas vezes aqui, porque isso é uma coisa muito importante do cristão saber, porque o cristão às vezes cai porque está lutando errado. A Bíblia fala que você tem que resistir o diabo. Então, contra o diabo, você se posiciona, você resiste, você expulsa, sai em nome de Jesus. Se você percebe que o clima na sua casa mudou, se do nada aconteceu uma coisa diferente, você resiste àquilo, você expulsa em nome de Jesus, você chama a sua família para orar, você resiste. Só que a Bíblia fala que o pecado, você foge dele. Você não resiste o pecado. Por que você não resiste o pecado? Porque nenhum ser humano fica de pé diante do pecado. A gente não consegue resistir. Resistir significa assim, você está ali cara a cara com ele. Então, quando eu digo nenhum ser humano fica de pé diante do pecado, não significa que as pessoas estão pecando toda hora. Significa que os que não estão pecando em determinadas áreas específicas, né? Você sabe que todos nós temos algum problema em algum momento, em alguma área da vida. Eu não estou falando que existe alguém que não peque, não estou falando isso. Os crentes que não estão pecando naquelas áreas específicas significa que eles estão vigiando, eles não estão resistindo. Então, contra o diabo você resiste, você não foge, você fica, você resiste. Contra o pecado você não resiste, você foge. Você vigia de longe, ele está ali, eu estou vigiando ele de longe. Por quê? Porque ele é irresistível. Você não vai resistir. Então, uma pessoa que tem problema com vício de droga, por exemplo, ele não pode, se ele tem problema com aquilo e ele está tentando ficar limpo, ele não pode sair para evangelizar num ponto de droga. Uma pessoa que tem problema com sexo, com pornografia, não pode evangelizar nas noites, em lugares que tem prostituição. Mas alguém tem que ir lá evangelizar. Quem tem que ir lá evangelizar? Sei lá, um casal, um homem e uma mulher que tem um chamado específico para aquilo, que eles estão curados naquela área, que o problema deles é em outra área e não naquela, enfim. Existem diversos tipos de problema, de pecado. Pecado da inveja. Se você fica se comparando o tempo inteiro com a vida dos outros, você não pode usar redes sociais. Você tem que fazer um jejum aí de 1 ano sem Instagram, sem TikTok, para você não ficar vendo a vida dos outros, porque isso faz você pecar. Ou seja, cada um tem que vigiar a sua área de dificuldade na vida. Por que isso é importante você saber? Porque os irmãos invertem essa lógica. E aí eles perdem 2 vezes na vida. O diabo aparece na casa dele, eles fogem do diabo, em vez de resistir. Aí o diabo pinta e borda, como a gente diz, aproveita daquele ambiente e perturba aquele lar. Faz todo mundo ficar bravo com todo mundo,
faz as pessoas não se falarem, faz todo mundo, cada um está na sua tela, eles estão no mesmo espaço físico, mas não estão juntos. Por quê? Porque a pessoa que era para liderar aquela casa, ou enfim, uma pessoa naquele lar, não tomou a iniciativa de resistir o diabo, ele fugiu do diabo. Beleza. Aí essa mesma pessoa pode achar que ela vai conseguir resistir o pecado. Então ela perdeu porque ela fugiu do diabo e ela vai cair quando ela tentar resistir o pecado. Então é importante você saber isso. O diabo, você resiste. O pecado, você foge da aparência dele. Você vai para longe dele. Se ele está ali, você vai estar lá longe dele. Isso é fazer o bem para você. 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Né? Jesus mandou a gente amar as pessoas, mandou a gente cuidar das pessoas. Então, como que você pode fazer o bem? Ajudando o seu companheiro a levar o fardo dele. Né? Qual é o peso que ele está carregando, irmão? Qual é o peso? É um peso financeiro? Tá fácil. Não que a gente tem dinheiro, tá fácil de identificar. Mas é um peso de falta de perdão? Você vai ter que aconselhar essa pessoa, orar por ela até ela alcançar a libertação dela, ela conseguir se libertar daquilo, perdoar aquela pessoa, ser curada daquela ferida. Qual é o fardo que essa pessoa está carregando? Abandono? Qual é o fardo que essa pessoa está carregando? A identidade mal resolvida? E aí você vai ajudar essa pessoa a carregar o fardo dela. Isso é fazer o bem. 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem 2 linhas de raciocínio aqui. Como que você faz o bem? Você para de se achar. É isso. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, tem pessoas, irmãos, que por conta do que eu falei anteriormente, às vezes é fruto de um trauma, fruto de uma identidade mal resolvida, fruto de um abandono, enfim. A pessoa, né, você se considera algo. Não é só coisa boa não, tá? Você pode se considerar um bom crente. E aí você espera que as pessoas vejam isso em você. Aí você vai se frustrar. Ou você se considera um sofredor, uma pessoa que sofreu muito na vida, uma abandonada. E aí você espera que as pessoas cuidem, vejam que você está sofrendo, liguem para você. E você vai se frustrar também, porque por mais que 10 pessoas te liguem, você vai achar que a pessoa que era para ligar não ligou. Porque é um buraco sem fundo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é, você e eu, Pedro, nós não somos nada. No sentido de se considerar alguma coisa. Nós morremos em Cristo. Essa é uma linha de raciocínio. A linha onde ele diz, você que se considera alguma coisa não sendo nada, ou seja, a linha 1, você não é nada. Você não é nem bom nem ruim. Você não é nem vencedor nem derrotado. Você está escondido em Jesus Cristo. Você morreu. Você está escondido em Jesus. Você não é nada. Pare de se considerar qualquer coisa. Porque na medida que você acha sobre si mesmo qualquer coisa que seja, você vai se relacionar com as pessoas a partir daquela identidade que você acha que você é. E aí você vai demandar, você vai esperar, você vai criar uma expectativa que as pessoas te vejam como você se vê. E isso não vai acontecer, porque você está aí dentro da sua cabecinha, você que viveu a sua vida, você sabe o que você passou, ninguém no mundo sabe, por mais que você tenha contado um pedaço da sua história para alguém. Então ninguém no mundo vai te ver como você está se vendo. Ninguém no mundo vai se ver como você está se vendo. Então você que não é nada, não se considere alguma coisa. Porque você vai se frustrar. Você vai se enganar. Então, como que você faz o bem não se considerando nada? Para você mesmo, não é que você vai sair por aí falando que você não é nada. Para você mesmo, eu sou um filho de Deus. Deus basta. Então, se você chega em um lugar e você é honrado, glória a Deus. Se você chega em um lugar e outra pessoa é honrado, glória a Deus. Se você chega em um lugar e você é desonrado, glória a Deus, sai desse lugar. Sabe, se você chega em um lugar e as pessoas te valorizam,
glória a Deus. Se você chega em um lugar e as pessoas não te valorizam, glória a Deus. Ou seja, você vai alcançar a liberdade. Você vai ter feito um bem para você mesmo. Qual é a segunda linha de raciocínio sobre esse não sendo nada? Paulo está falando para um grupo de pessoas. Essa é a segunda linha de raciocínio. Você que se considera um professor, não sendo nada, nunca tendo ensinado ninguém, você está se enganando. Então, ele tá aí, essa segunda linha de pensamento, diz sobre você ser alguém mesmo. Então, você que se considera uma pessoa rica de dinheiro e você não tem nada na conta, você está se enganando. Você que está aí fingindo, emulando, né? Fingindo mesmo ter uma vida de vencedor nos Estados Unidos, mas você sabe que você não chegou naquele lugar que você está mostrando nas redes sociais, você sabe disso, você está se enganando. Então, ao contrário do ponto 1, da primeira linha de raciocínio, onde Paulo, isso é os estudiosos, né, ponderando sobre o texto. O ponto 1, Paulo parte de um lugar que a gente não é nada porque nós morremos em Jesus. Então, não se considere nada, nem grande nem pequeno, não se considere nada. O segundo ponto, não. O segundo ponto é, você é alguma coisa, só que você se considera outra coisa. Então, aí é sempre para o mais. É sempre para o mais. Você está se enganando. Você que acha, porque no contexto ali são os Gálatas sendo enfeitiçados pelos falsos ensinos. Você que se considera um intelectual que jamais será enganado pelos falsos mestres, não sendo, sequer tendo lido os clássicos, não conhece nada de literatura, não se engane. Eles, os falsos mestres, irão engolir você. Não sei se está claro. A pessoa tem uma imagem dela mesma completamente deslocada da realidade. Ela está se enganando. Ela acha que ela é uma coisa quando está todo mundo vendo que ela não é. Então, como que você faz o bem para você mesmo? Você precisa ser curado desse negócio. Você precisa pedir ajuda. Você precisa perguntar para os outros como eles veem você, já que a gente está falando de imagem. Como eles te veem. Ou se você não quiser fazer isso, porque pode ser forte, né? Pode ser duro, você começa a entregar para Deus tudo o que você fala de você mesmo. Então vamos supor, eu, Pedro, né? Estou aqui na igreja, eu sou um pastor, sou um pregador, sou líder de 2 ministérios. Aí eu vou entregar para Deus. Senhor Deus, eu entrego ao Senhor essa posição de me achar o melhor pregador da igreja. Senhor Deus, eu entrego ao Senhor essa posição de eu achar que eu sou o melhor líder de ministério que tem aqui, de todos os ministérios. Senhor Deus, eu te entrego essa posição de achar que depois que eu comecei a dar aula aqui na igreja, as pessoas começaram a estudar. Estou falando coisas que podem acontecer comigo, para você tentar imaginar na sua vida. Senhor Deus, eu te entrego a posição de achar que eu sou a melhor mãe do mundo, porque eu me acho a melhor mãe do mundo. Só que você vai falar isso só para Deus. Você tem que ter coragem de fazer essa oração. Se você é músico, eu te entrego a posição de achar que eu toco pra caramba e que eu ensaio mais que os caras, ou que eu estudo mais que os outros. Ou se você é o quê? Um pregador, já falei, um escritor, ou se você é um trabalhador normal, um trabalhador braçal, e você fala, Senhor Deus, eu te entrego essa posição de achar que eu sei mais que o meu chefe, de que eu deveria estar ganhando o que ele ganha, porque eu que carrego o peso, eu que parafuso todas essas coisas, ele não faz nada, só fica dando ordem. Você vai entregando para Deus. Por quê? Porque o que Paulo está falando é, você que se acha alguma coisa, não sendo essa coisa que você se acha, você está se enganando e você está vivendo uma vida triste, porque você está tendo uma imagem de você que você ainda não é. Isso faz você ser triste, porque você anda pelo mundo como você anda pelo mundo como uma pessoa que é melhor que o seu chefe, só que na vida real você não é melhor que o seu chefe, só dentro de você. Ou o Pedro anda pelo mundo achando que ele é o melhor pregador que tem, e não é uma balela,
E aí ele vai ficar frustrado todas as vezes que as pessoas elogiarem outros pregadores perto dele. É isso que acontece. E Paulo está falando, para de achar alguma coisa sobre você mesmo. Usufrui da graça de Deus, agradece e vai dormir. Para de ficar querendo que as pessoas reconheçam isso que você está reconhecendo, porque é mentira. Isso que você está reconhecendo de você não existe. Só você está vendo. Porque se existisse, você não precisaria falar. Todo mundo estaria vendo. Por isso, faça o bem para você mesmo. Pare de achar sobre você coisas. É Paulo está falando, né? Verso 4. Cada um examine os próprios atos. Cada um examine os próprios atos. Então, se você acha que é o melhor pregador, pega o seu sermão, coloca do lado do sermão dos grandes e vê se vai sobrar alguma coisa do seu sermão, ou cabeçudo. Não vai sobrar. Então, fica na sua. É isso. Tá falando. Tipo assim, pregou pra ninguém ainda, não fez nada, tem 40 anos de idade, fez nada na vida ainda e tá se achando alguma coisa. Tipo assim, o Espírito Santo falando pra mim, entendeu? Quando eu começo a inflar o peito, ele fala assim, para. Calma, mano, calma. Você tem 40 anos de idade, tem gente que tá há 40 anos na Indonésia lá, sem nada, pregando para 3, de 3 em 3. Para. Tipo assim, sabe? Para. Aí eu paro, entendeu? Examine os próprios atos, está falando aqui. Cada um examine os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Cada um leve a sua própria carga. Olha a sabedoria de Paulo. Então, beleza. Tá bom. O conselho anterior foi, não pensa nada sobre você. Você vai se dar mal. Aí o conselho posterior foi assim, tá bom. Você já está um pouco maduro na fé? Você já está um pouco maduro como ser humano? Então, beleza. Você tem direito de se orgulhar só das coisas que você fez, sem se comparar com os outros. Então, não é nada de ser melhor ou pior. Não é nada de querer mais ou querer menos. Ninguém nunca vai te dever nada. Você vai chegar na igreja e você nunca vai sair achando que foi muito honrada, porque você não esperava nada, e você nunca vai sair achando que não foi honrada, porque você não esperava nada. Você nunca vai chegar em uma festa onde tinha um microfone e as pessoas, e o cara agradeceu os convidados, e você não vai achar que você foi lembrado ou foi esquecido, porque você não queria nada. Por quê? Porque agora você examina os seus atos e você não se compara com mais ninguém. Então, quando você examina os seus atos, você sai de casa e fala assim, eu vou no aniversário do meu amigo, porque eu amo ele, ou porque eu quero comer brigadeiro. E ponto final. Acabou. O cara lembrou de você, você comeu brigadeiro. O cara não lembrou de você, você comeu brigadeiro do mesmo jeito. Você não precisa de nada. Porque você já se orgulhou, é o que o texto. Examine os seus atos, seus próprios atos. Se orgulhe deles e não se compare com ninguém. Por quê? Então você já se orgulhou do que você fez. Eu já fiz isso. Glória a Deus. Hoje é sábado, eu vou no aniversário do meu amigo, acordei cedo, trabalhei, fui para academia, deu tempo de eu passear no parque com as meninas. Agora eu estou indo no aniversário do meu amigo com a minha família. Olha que vida boa que Deus me deu. Esses são os meus atos. Me gloriei deles. Fui para o aniversário. Nada do que acontecer no aniversário vai mudar isso que eu acabei de contemplar em Deus. Se a pessoa pegou o microfone e agradeceu os convidados e não me agradeceu, o que isso vai mudar? Vai mudar nada. O meu dia foi desse jeito que eu relatei para vocês. O apóstolo Paulo fala, para de se comparar com os outros. Mas lembrou do outro. Qual o problema? A sua vida está conectada àquele outro. Você precisa ser superior àquele outro que foi lembrado. Você está em pecado. Você precisa ser lembrado pelo cara do microfone. Você está em pecado. Você se acha mais do que os outros porque você foi lembrado. Você está em pecado. Não existe
nada do que você possa se orgulhar em comparação a outros. Não existe nada do que você pode se orgulhar em comparação a outros. Você pode se orgulhar do que você fez para Deus, você e Deus. E o se orgulhar aqui, eu não sei, a gente poderia ver no grego, eu não teria que pegar um dicionário bíblico, né? Para ver o que Paulo está querendo dizer com se orgulhar. Porque, obviamente, não é uma coisa negativa, né? Então, você vai ficar satisfeito, eu vou tomar a liberdade de fazer essa leitura, você vai ficar satisfeito com o que você fez em Deus, entregou para Ele, e nada vai mudar quem você é. Nem para baixo, nem para cima. Isso é fazer o bem para você mesmo. Amadurecer na vida pessoal mesmo, social, e amadurecer espiritualmente. 6. O que está sendo... Eita, aqui agora eu vou ter que falar de mim. O que está sendo instruído na palavra, partilhe as coisas boas com aquele que o instrui. Então, existe aqui, né, aqui na carta de Gálatas, existe a pessoa que está instruindo, ensinando, pregando e os que estão ouvindo. Se você está ouvindo, partilhe, divida o que você tem com quem está te ensinando. Porque quem está te ensinando precisou gastar horas de oração, de estudo, de comunhão com o Pai, de amizade, para te ensinar o que está te ensinando. Honre essa pessoa dividindo o que você tem. Não estou falando sobre dinheiro. Se você pensou em dinheiro, você se equivocou. Porque dividir o que você tem é dividir tudo o que você tem. Um dia o Pedro vai precisar do seu tempo. Um dia a Érica vai precisar da sua companhia. Um dia o pastor Kiko vai precisar dos seus braços, que você vai lá ajudar a carregar alguma coisa. Um dia o pastor Sérgio vai precisar de uma outra coisa, e assim sucessivamente. E não só os pastores, as pessoas que te ensinam na palavra. Pode ser sua mãe e seu pai, pode ser o seu líder de célula, pode ser o seu líder de ministério. Entendeu? Quem tem te ensinado. Pode ser o seu discipulador. Muitas vezes, irmãos, isso é importante vocês saberem. Tem muitos irmãos entre nós, o que é maravilhoso, porque isso mostra a aprovação de Deus. Tem muitos irmãos entre nós que são mais influentes na vida de outros terceiros irmãos do que os líderes da igreja. Vou falar de novo. Em nosso meio, existem pessoas que discipulam pessoas. Então, vamos chamar de segundo... não, senão vai parecer hierarquia. Vou chamar da pessoa 2 e a pessoa 3. Então, tem a pessoa 1, que são os líderes da igreja. Isso são só layers, camadas, não é hierarquia. Não é de cima para baixo, é um do lado do outro. Aí, eu não alcanço todo mundo. Só que tem uma pessoa número 2 aqui, que discipula uma pessoa número 3. Essa pessoa número 3 é muito mais influenciada pela pessoa número 2, que está sentada na igreja, do que pelo líder, pelo número 1. Por quê? Porque, graças a Deus, é isso mesmo. As pessoas estão se cuidando mutualmente. Então, você que é discipulado por alguém, porque eu estava dando exemplo só dos pastores, então é isso que eu quero dizer. Você que é instruído na palavra por alguém, honre essa pessoa. Divida o que você tem com ela. Divida o que você tem com ela. Lembre dela. Por quê? Porque, supostamente, se essa pessoa estiver sendo aprovada por Deus, tem todo um peso, uma bagagem, uma caminhada para chegar onde ela chegou. Para estar ensinando aquilo que ela está ensinando. Então, por exemplo, quando eu venho aqui compartilhar da palavra de Deus com vocês, sobre Gálatas 6, eu não estou dividindo com vocês o que eu estudei antes, vamos supor, 1 hora, 2, 3, 4 horas para preparar um sermão. Não são 4 horas de esforço e trabalho para compartilhar Gálatas 6 com vocês. Não. Desde os 12 anos, quando eu me batizei, aí 19 anos quando eu falei sim para Deus. Dos 19 anos até os 41, eu não paro de estudar loucamente, sistematicamente. Estudar, orar, jejuar, fazer viagem missionária, cair, levantar, ser discipulado por alguém, discipular um outro alguém. Tem um acúmulo de conhecimento. E aí, quando chega para falar de Gálatas 6, você está sendo impactado por anos e anos de caminhada com Jesus. Aí Paulo fala assim, você que está sendo impactado,
Valorize isso e divida do que você tem com quem está te instruindo. Ele não está falando de mim, ele está falando de todos os que instruem na palavra. Isso é honra, né? Isso é honra. Eu fico às vezes... Eu estou na minha igreja, né? Eu posso falar o que eu quiser aqui, o meu pastor me dá liberdade, eu sei que a minha igreja me ama. Mas mesmo assim, às vezes a gente tem dificuldade de falar algumas coisas, porque a sociedade hoje é um pouco machucada, né? Um pouco... Essa história de líderes abusivos machucou tanto a igreja evangélica que a gente esqueceu que é bíblico também honrar, que é bíblico servir os líderes. Eu tenho uma... Já falei aqui outras vezes, tal. Isso aqui eu não falei, né? Eu vou escrever uma aula para a gente ter uma aula na escola de formação bíblica sobre servir você. Você vai operar na unção que você serve. Então, se você quer ser um profeta, ande com um profeta. Se você quer ser um bom pastor, sirva um pastor. Se você quer ser um bom líder, carismático, pastorzão, coração, ande com um bom líder, carismático, pastorzão, coração. Por quê? Ele vai te ensinar? Não. Porque você vai servir a unção que está sobre ele, e a unção que está sobre ele vai encontrar você. Tá bom. Como é que é esse ande com essa pessoa? Sirva essa pessoa. Sirva essa pessoa. Então, eu posso dizer da minha realidade. A maioria dos homens de Deus que eu admirei na vida, eu servi. Todos servi. Eu andei com um pastor, décadas com ele, e eu servia ele. Pegava a água, pegava a pizza, limpava a mesa, e arrumava as coisas, e ajudava no que precisava. Tudo que você imaginar de servir, eu servia. Servia a igreja, era uma época diferente, né, que não existia voluntário, né, existia obreiro. Aí o obreiro faz o quê? Tem escala? Não tem escala, a escala é todo domingo, assim que é a escala, todos os domingos, né? Aí tira a cadeira, varre a igreja, põe cadeira errada, e recebe bronca, e põe cadeira certa, e lava o banheiro errado, aí recebe bronca. Por quê? Porque eu queria estar perto, eu queria estar naquele ambiente, servindo aquela unção. E é muito interessante que você repara, procura assim os líderes que você gosta, e procura ouvir os testemunhos deles. Então você pega pessoas famosas da internet, pessoas aprovadas por Deus, de bom caráter, sempre tem essas histórias. Sempre. Na minha fase de estudante eu servia meu professor, ou na minha fase de seminarista eu servia o meu pastor presidente e tal. Por quê, irmãos? Porque esses dias eu falei isso na internet. Deus não vai dar autoridade, e a autoridade tem a ver com unção, para quem não serviu uma autoridade, para quem não serviu uma unção. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, se você for instruído por alguém, compartilhe do que você tem com ele. Por quê? Agora, isso eu não tinha falado ainda. Por quê? Porque ele está compartilhando do que ele tem com você. Essa pessoa que está te instruindo, ela está dividindo com você, no público, o que Deus deu para ele no secreto. Então, ele está dividindo com você o que Deus deu para ele. Então, você divida com ele o que Deus tem te dado também. Principalmente. Porque talvez a gente fique tentado a pensar em dinheiro. Dinheiro também, mas não é isso. Principalmente o seu coração. Principalmente o seu coração. Porque um bom líder, ele vai gostar muito das pessoas, ele vai se conectar muito com as pessoas que entregam o coração para ele. Dividem o coração com ele. Aí o seu tempo, porque vai precisar de tempo. O seu amor, o seu respeito, tudo isso é seu. Você tem uma quantidade de respeito, você tem uma quantidade de amor, você tem uma quantidade de graça. Divide isso com a pessoa. E aí você vai crescer em Deus. Isso aqui Paulo está ensinando a gente a fazer o bem. Aprendendo a fazer o bem. 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zombe. Então tudo isso que eu falei é verdade. E não fica achando que Deus está brincando com as coisas. Pois o que o homem semear, isso mesmo ele ceifará e colherá. Então não tire sarro de Deus. Você vai plantar e vai colher o fruto da semente que você está plantando. Olhe para os frutos que você está colhendo hoje. Se você não está colhendo os frutos que te agradam, troque as sementes que você tem plantado, né? Honre as pessoas,
respeite as pessoas, sirva quem tem unção, divida o seu tempo com as pessoas, divide o conhecimento que você tem de Deus com os outros, começa a ensinar os outros, começa a discipular os outros. Divida também o seu dinheiro com quem precisa, divida o seu carinho, a sua atenção, honra os seus pais, honra os seus avós, honre os mais velhos. E aí você vai estar plantando, semeando essas coisas. Em algum momento essas sementes vão começar a dar fruto. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Então, se você semeia outras sementes, falta de tempo, você não alimenta nenhuma amizade, você não vai ter amizade no futuro. Falta de ouvido, você não divide o seu ouvido com ninguém, você só fala. Quando você precisa ouvir, você não vai ter ouvidos para te ouvir. Você não é uma pessoa generosa, você não vai colher frutos de generosidade no futuro. E assim sucessivamente. Se você só semeia para a carne, inimizades, contenda, fala mal, reclamação, murmuração, isso é impressionante, né? Que a pessoa, ela não está falando mal de ninguém, mas ela está reclamando da vida. Ela está murmurando, ela está machucando o próprio Deus ao reclamar do dia, da natureza, da criação e tal. O que você acha que essa pessoa vai colher, né? Ela vai colher coisas da carne, frutos da carne, nunca frutos do espírito. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito, ela vai colher dinheiro. Talvez ela colha uma vida financeiramente bem resolvida. Só que se, nesse caso específico, nesse exemplo que eu estou dando, se ela estiver plantando só na carne, ela vai colher na carne, só que não vai ter a bênção de Deus naquele lugar. Então talvez tenha dinheiro, mas não tenha paz na casa. Talvez tenha dinheiro, mas não tenha casamento. Talvez tenha dinheiro, mas os filhos foram embora. E assim sucessivamente. Talvez tenha dinheiro e tenha um monte de processo, né? As dores de cabeça. É possível ter os dois. Para algumas pessoas, Deus dá os dois. A bênção de Deus e a bênção financeira. Só que aí essa pessoa, pelo que nós estamos estudando aqui, ela plantou no Espírito. E aí Deus foi abençoando ela no Espírito. E a bênção do Espírito virou coisas que você pode pegar. Como que você pode ser uma boa pessoa, ou como que você pode fazer o bem aos outros? Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso é tão sério, né? Existem as pessoas que fazem o bem, mas desanimam, né? E aí, na hora de colher, ela já desviou do caminho do bem. Você faz o bem, você planta a semente, você faz tudo que a gente falou aqui, né? Você ajuda a restaurar o irmão que caiu, você foge da tentação, você leva o fardo pesado do seu irmão, você não se considera nada, você não tem falta de que as pessoas te honrem, você é uma pessoa bem resolvida em Deus. Mas, além disso, você precisa persistir. Você precisa ficar firme. Porque senão, é possível que, quando chegar o tempo da colheita, você não esteja lá para receber. A colheita virá. Então, entre aspas, você recebeu. Só que você não estava lá para usufruir dela. Então você planta a semente na vida natural. Isso aqui é uma parábola. Você planta a semente e aquela árvore vai dar fruto na estação certa, né? Desse fruto. Se você não estiver lá para comer do fruto, o fruto será dado, só que você não pegou. Então Deus não vai dever ninguém. Tudo que você plantou no Espírito, você vai colher, se você persistir. Essa aqui é uma chave. É um bom conselho para você. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Quando eu digo aguenta mais um pouco, é em Deus. Em Deus. Estou falando para você, eu estou sofrendo e essa palavra é para mim para eu aguentar mais um pouco. Não sei. Não estou falando do seu sofrimento. Não estou falando da sua tribulação. Estou falando de provação. Falando de Deus.
não de outras coisas. E não dá tempo de eu explicar agora as diferenças. Mas em Deus, se Deus estiver esmagando o seu coração, aguenta. Aguenta, porque no tempo certo você vai colher. Deus está fora do tempo, então 2 anos para Deus não significa nada, nem 4, nem 5. E assim sucessivamente. Então, fica firme, que no tempo certo você vai colher. Qual é o tempo certo, pastor? Não sei, para cada pessoa é um tempo, cada estação, cada pessoa está em uma estação diferente da criação. 10 e último, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Você deve fazer o bem a todos, você deve ajudar a todos, sim, começando pelos da família da fé. É isso, quer você goste, quer você não. Você tem que começar ajudando os de dentro de casa, os da família da fé. Se tiver oportunidade, se você tiver como, você expande essa ajuda para os de fora. Nós devemos, aqui não está falando sobre evangelizar, aqui não está falando sobre ir para todo mundo pregar o evangelho. Não, aqui está falando sobre fazer o bem. Nós devemos fazer o bem a todas as pessoas? Sim. De todas as religiões? Claro. Todas as pessoas nós devemos fazer o bem. A começar pelos de casa. Porque é meio óbvio, se você não ajuda o cara que está no mesmo lugar que você, tem a mesma fé que você, está com você semanalmente, como que você vai ajudar os de fora? Não faz sentido. Então Paulo está falando aos irmãos da Galácia, uma região específica, eles dizem, e Paulo diz, e lembra que se você leu Coríntios, se você está lendo o circuito bíblico, a gente leu Coríntios antes, né? Coríntios, Gálatas, Efésios. Coríntios, ele levanta uma oferta para a igreja de Jerusalém. Então, Paulo estava o tempo inteiro pegando recursos das igrejas para ajudar os necessitados. E aí ele ensina claramente. Eu vou adicionar agora palavras onde não tem, tá? Um dia eu passarei aí na Galácia para pegar a oferta para levar para Macedônia. Vocês separem a oferta, mas antes de separar essa oferta, ajuda os de dentro. Tem que estar todo mundo bem dentro. Porque primeiro a gente ajuda os de casa. Paulo está nos chamando a fazer o bem. Para a gente fazer o bem, a gente precisa aprender. Pega aí essa série de conselhos, lista eles aí e siga-os para que você possa fazer o bem como Paulo desejava que os irmãos da Galácia, os Gálatas, fizessem. Que nós possamos ser, de fato, pessoas que fazem o bem, pessoas que parecem com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.